Hoje as 7 taças, batalha do Armagedon e o juízo final. Apocalipse 16, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, nós vemos aqui o juízo de Deus, ele vai dividir nessas 3 partes, né? Os 7 selos, as 7 trombetas, como nós já vimos, e hoje nós vamos ver as 7 taças. João, ele viu aqui 7 anjos, e cada anjo derramava uma taça da ira de Deus. E hoje nós vamos ver sobre isso. A última parte do julgamento de Deus, né, e a vitória final do Senhor Jesus e sua igreja. Qual é o significado das taças? São um conjunto de 7 julgamentos finais e catastróficos que representam a ira de Deus, sendo derramada sobre a terra, simbolizando a destruição total após o arrependimento. Nesse momento, o arrependimento e a obediência não serão mais possíveis. Então, nesse momento do julgamento de Deus, até as 7 trombetas, havia tempo de se arrepender, de não receber o selo da marca da besta, mas a partir das 7 taças não haverá mais como arrepender e nem obediência. Totalmente o julgamento de Deus. Diferente das 7 trombetas, que são um aviso, as 7 taças, ela marca o cumprimento final e juízo de Deus, sem mais chances de arrependimento. Então, hoje nós vamos ver sobre isso. Nós vamos ler o capítulo 15, e depois nós vamos já entrar no 16, qual fala de cada taça. Quem pode ler para nós? Aliás, vamos ler uma leitura coletiva. Eu leio um, e um dos irmãos vão lendo sucessivamente. Apocalipse 15, versículo 1 diz assim: E o outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Versículo 2. Como mar de vidro misturado com fogo. Também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras. Se o Senhor Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiro, são os teus caminhos, e o Rei dos santos. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos seus 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira de Deus, que vivia para todos sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anos. Amém. Então, esse capítulo, ele fala
do cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O que significa isso? Esses são os que são salvos da grande tribulação, os que não receberam a marca do anticristo e se arrependeram dos seus pecados. Eles receberão a salvação. Então, o cântico de Moisés significa, lá em Êxodo 15, após a libertação de Israel e após atravessar o Mar Vermelho, nós devemos dar o cântico de Moisés. Significa, então, que já estão libertos, atravessaram aquele período de tribulação. O cântico do Cordeiro, significa que o Jesus, ele comprou a nossa vitória na cruz do Calvário. Um cordeiro, ele venceu ali sobre os nossos pecados. Então, todos esses que passaram pela grande tribulação e se arrependeram, eles vão receber a salvação. Porém, como eu já disse, eles vão ter que pagar com seu sangue, pagar com sua vida para ser salvo. E vai ser muito difícil, porque não vai ter o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vai ser pela própria força mesmo humana. Mas a Bíblia relata que alguns, ou muitos, a palavra diz que multidões serão salvas, virão da tribulação, vão receber a vitória. E aí, a partir do 16, já começa as taças da ira de Deus. Nós vimos as trombetas, nós vimos que julgamentos terríveis, Nessa parte vai ser muito pior. Nós vamos ler aqui como vai ser. Essas 7 pragas aqui serão para aqueles que já têm a marca da besta. Isso, só para eles. Os inimigos de Deus, aqueles que não se arrependeram, e murmuravam, contra Deus, esses vão receber as 7 taças da ira de Deus. Como as pragas, do Egito, só que muito mais forte, muito mais pesada. Vamos lá para a primeira taça. Versículo 2 do capítulo 16. Quem pode ler para nós? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga pestilenta e maligna dos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isso, então, a primeira taça é essa, eles terão, serão feridas, malignas e dolorosas. Vai ser muito terrível, vai sentir tanta dor, e vão querer a morte e não vai encontrar. Vai falar, morte veio sobre nós para nos matar e nos tirar desse sofrimento, mas não vão morrer, vão ter que passar pelo julgamento. Você pode repetir onde está a primeira taça, por favor? Não entendi. A A primeira taça, eles vão ser feridos com feridas malignas e dolorosas. Aí está no Apocalipse 16 e 2. A segunda taça é o versículo 3. Quem pode ler para nós? E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Isso. A segunda taça, o mar, ele vai se transformar em sangue. E todo ser vivente do mar, ele vai morrer. Nós vemos que nas trombetas, houve ali algo que há no mar, porém, 1/3 só dos animais são mortos. Agora, serão todos os peixes, toda a água do mar vai se transformar em sangue. Misericórdia. Terceira taça. Aí é o versículo 4. Quem pode ler para nós? E ao terceiro anjo
derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Pode ler até o 7, por favor. Papai, eu vou pegar o caneta para você. 4, 5, 6 e o 7, por favor. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro no altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. Então, a terceira taça, agora a água potável, que é os rios, né, e as fontes das águas, elas vão se tornar em sangue. Aí agora não só do mar, mas também as águas doces, as águas que servem para beber, vão se tornar em sangue. Imagina só, como vai tomar água? Uma tristeza, mas aí o final do versículo diz, né, verdadeiros e justos são os seus juízos. Apocalipse 6, do 9 ao 11, nós lemos essa parte do quinto selo e fala assim, Apocalipse 6, do 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra e por testemunho, amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma veste comprida, branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que completasse o número dos conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Nós vemos aqui do selo, né? Bem antes, esse cântico, né? Nós vamos ter justiça ou não? E agora chega o tempo do julgamento de Deus, né? Da justiça de Deus. Então, Deus é fiel, Ele é justo, né? Ele é amor, mas Ele é justiça, né? E Ele, com o seu amor, Ele deu oportunidade, dá oportunidade para todos, né? Se arrependerem, ficarem no caminho correto, mas se não quiserem, né? Vai sofrer as consequências e o juízo. Quarta taça, versículo 8, 16 e 8. Tá dando para acompanhar ou tá muito rápido? Porque às vezes a gente... Tá dando para acompanhar? Tá bom. Eu gravei, né, as aulas, depois se alguém quiser, eu coloquei no meu canal do YouTube. Depois eu vou enviar o link, que aí se tiver alguma referência que os irmãos não pegaram, aí pode estar ouvindo, tá? Amém? Apocalipse 16 e 8. E o quarto anjo Apocalipse derramou 16, a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Isso. Nessa quarta taça, o sol vai se tornar tão quente, mas tão quente, escaldante, que as pessoas vão se queimar tão quente será, né? As pessoas vão sentir um intenso calor. E nós vemos aí nesses lugares que é muito quente, né? No Nordeste, lá à noite fica a mesma temperatura do dia, muito calor, né? Só que nem se compara a esse calor escaldante que vai ser essa quarta taça, que vai ser derramada sobre a terra. E nós vemos nas 7 trombetas, nós vemos a parte que
o sol, né, ele vai perder o seu brilho um pouco, né? Agora já ele vai se tornar muito forte, muito quente mesmo. Então essa é a quarta taça. A quinta taça, versículo 10, 16 e 10. Quem lê para nós? E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e ele mordia as suas línguas e dedou. Isso. Pode ler o 11 também, por favor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemado o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Isso. Essa parte do versículo 10 da quinta taça, ele fala que o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Quem é a besta? A besta é o reinado do anticristo, né? Será um homem, né, muito inteligente, sábio, porém ele vai ser tomado ali pela ação demoníaca do inimigo mesmo, e ele vai estar dominando a terra nesse momento. Só que aí fala que o seu reino se fez tenebroso, ou seja, vai ali haver agora uma desorganização e haverá confusão nos governos. Aí as pessoas vão começar a se desesperar. E também por causa, né, das coisas que vão acontecer, as suas dores, por causa das chagas, e blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Imagina só, como que pode? Mesmo diante de tanto sofrimento, eles não se arrependerão. É que também não vai ter misericórdia, né? Então, não vão adiantar arrependimento. Então, vai ser muito terrível. A sexta taça, versículo 12, 16 e 12. Pode ler para nós? E ao sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Pode ler até o 16, por favor. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar em que Isso. Então, a sexta taça já vai ser bem no finalzinho da última semana ou dos 3 anos e meio. O que vai acontecer? Da boca do dragão, que é Satanás, o próprio Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é o que vai estar ao lado do anticristo. Eu vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, que são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha. Aí vai chegar a batalha do Armagedon. O que vai acontecer? O anticristo ele vai querer ser adorado como Deus, né? E aí os judeus vão ver e vão perceber que ele é um falso, né? E ele não veio de Deus, ele não é o Messias. Então, naquele momento, ele vai reunir todos os governantes, todos os exércitos, e vão todos para Jerusalém para guerrear contra Israel.
E é justamente nessa... Armagedon significa, do hebraico, montanha de Megido. É realmente uma montanha que tem em Israel, e lá vai ser congregada essa batalha final. Imagine, todos virão contra Israel. Imagino que todo tipo de arma, aviões, né, tem até filmes que relata assim muito bem. Não sei se alguém já viu, mas aí eles vão vir todos, né, contra Israel. E o que vai acontecer? Nesse momento, Jesus vai se levantar e a Bíblia diz que Jesus virá com todos os seus santos, ou seja, todos nós vamos vir com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus ele vai, com o assopro da sua boca, né, aniquilar todos eles. Então, a vitória final de Jesus Cristo, do nosso Senhor e da sua igreja. Vamos ler a referência? 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 10. Como será a vitória do nosso Senhor? Vai ser maravilhoso, que aquele dia nós vamos vir com Jesus para ver a vitória final do nosso Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Quem lê para nós? 2 Tessalonicenses 2. Isso. 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 10. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Pode ler também o 13 para finalizar. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém. Então, nós vemos aqui que fala realmente o que vai acontecer, né? Então, será revelado o iníquo, que é o anticristo, quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, Satanás e todos aqueles que não se arrependeram, né, eles vão ali, nesse momento, tudo será destruído. Apocalipse 1 e 7, que também fala da vitória do nosso Senhor Jesus. Apocalipse 1, versículo 7. Quem pode ler para nós? Eis que vem com as nuvens, todo o olho verá, até os mesmos que se transpassarão em todas as tribos da terra e se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então, já vimos hinos, né, que fala todo olho verá como no arrebatamento, né? Alguém já viu hino assim?
Só que não leu a Bíblia, não estudou. Porque a Bíblia fala que no arrebatamento será invisível, né? Eles não vão ver, só vão ver que desapareceu. Agora, quando fala que todo olho verá, né? Quando Jesus vai vir com a sua igreja, que é a terceira volta de Cristo. Realmente, quando estiverem na guerra ali, né? Para destruir Israel, Jesus ele vai vir com a sua igreja, com resplendor, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, dizendo: sim, amém. Quem que é esses que o transpassaram? É os judeus, né? Porque os próprios judeus que mataram Jesus, né? Que quiseram que Jesus fosse morto, pois não aceitaram Jesus como Messias. Mas nesse momento, eles vão reconhecer Jesus como Messias. A sétima taça. Então, os irmãos entenderam como será a batalha de Magedon, Megido? Amém? Então, a sétima taça, nós já finalizamos no juízo final. 16 e 17. Apocalipse 16 e 17. Sétima taça. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu a grande voz do céu e do trono, dizendo: está feito. Pode continuar até o 21, por favor. E houve a voz dos trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há o homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade perdeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou de Deus para em dar o cálice do vinho de indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Até onde? Amém. Então, aqui finaliza o clímax, né? Ou o final do juízo de Deus. Versículo 17 tem uma frase, né? Está feito. O que lembra essa frase? Está feito. Quando Jesus lá na cruz ele disse, né? Está consumado. Ou seja, agora finalizou a obra do Senhor e a justiça de Deus. Então, nesse momento, vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto como nunca houve na história da Terra. Imagina, se os terremotos que causam hoje é tanta destruição, né? Imagine, vai ser em imensas proporções ao que tem hoje, né? Em alguns lugares. Tempestades de granizo, vai ter quedas de grandes pedras. Essas pedras é mais ou menos, segundo os estudiosos, 35 quilos. Essas pedras que vai cair do céu. Imagina só. Vai ser muito sofrimento e as pessoas vão ser feridas, mas não vão encontrar a morte. Então, tudo vai ser destruído. Aqui fala da grande Babilônia, né? A Babilônia se refere ao mundo do pecado, né? Ao mundo que tem Jerusalém e a Babilônia, né? Babilônia representa o mundo e Jerusalém a cidade do nosso Deus. Então, vai ter a queda total da Babilônia. E aí, assim, virá o juízo
final. Nós temos no capítulo 17, 18, fala dessa Babilônia, e que não dá tempo a gente entrar com detalhes, mas depois os irmãos meditam, né, e falam realmente sobre isso, sobre essa queda da Babilônia, sobre lamentações que haverá, mas não haverá mais arrependimento. E aí vai vir o juízo final. E o que é o juízo final? Vai ser o julgamento de todos aqueles que não aceitaram a Cristo. Até os que tiveram mortos, os que morreram antes, né, vão passar por esse juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, que ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então, se a pessoa não se arrependeu, até a sua morte, ela vai passar por esse juízo final, seja de todas as épocas, né, da história. E também Apocalipse 12, 2, né, que fala que uns que morreram vão para a alegria eterna, né, para o gozo, e os que morreram sem Cristo ou sem Deus, para a vergonha eterna e desprezo eterno. Então, mesmo os que não tiverem ali naquele momento, né, da guerra ali, os que morreram antes, né, eles todos vão ressuscitar para passar agora pelo juízo final. Nós lembramos que os que morreram em Cristo, eles ressuscitaram junto para o arrebatamento, né? Foi junto com os que tiveram vivos, foram arrebatados. Agora os que morreram sem Deus, que não se arrependeram, vão passar agora pelo juízo final. O que será o juízo final? Será o julgamento por Deus de todos os seres humanos que passaram pela terra e não aceitaram a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador, né? Ou o próprio Deus. Nós vamos ver a base bíblica, Apocalipse 20, do 11 ao 15, que é chamado o juízo do trono branco. Todos vão passar por ali, né? E aí vai falar, nunca ouvi falar de Jesus, E assim, não tive oportunidade. A pessoa morreu sem Jesus. Ela já está no inferno? Não, ela está no lugar esperando o juízo. Isso, aí vai ser na próxima terça-feira. Vamos com calma. Mas vai falar direitinho como será, né? Vamos ler Apocalipse 20, do 11 ao 15. Segura a pergunta. Mas aqui vai falar nessa passagem aqui. Eu vou ler para os irmãos meditem. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida. E aí, não vai estar o nome deles ali escrito. Então, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Uma pergunta. Todos aqueles que morreram desde o início do mundo até Apocalipse, então, tipo, até os salvos, até os mortos, todos no lugar para esperar o Apocalipse para poder ir para o céu ou... Não, os salvos já subiram, né? Os salvos já estão na glória. Aí nesse momento é na terra, né? Esse momento é na terra que vai ter os julgamentos,
E nesse momento, após Jesus vir, quando eles vão levantar em guerra contra Israel, Jesus vai vir para salvar eles. E aí todos os que morreram antes, né, nós vimos aqui que os morreram no mar, os morreram em qualquer lugar, vão ressuscitar para passar pelo juízo final. E ali eles vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Satanás, os demônios, né, e todos esses que não quiseram a salvação vão ser jogados no lago de fogo, mas antes vão passar pelo julgamento, né? Então nós vemos que vai acontecer. A palavra do Senhor, ela não falha, né? Céus e terra passam, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Deus, ele é fiel nas suas promessas, na sua palavra. Apocalipse 21:8, entendeu? Nós não vai passar disso, não. E depois do juízo final, né, vai começar o milênio. E aí nós vamos ver na próxima lição. Nós vamos ver o finalzinho do juízo final. Eu morri em Cristo. Aí eu estou aqui no seio de Abraão, aguardando. Isso, tem várias correntes teológicas, né? Mas o seio de Abraão, né, é falado que antes, algumas correntes falam que antes que Jesus viesse, eles iam para o seio de Abraão, né? E depois que Jesus ressuscitou, daí ele já levou para o céu os que morreram em Cristo, sabe? Agora outros falam que outros que vão para o seio de Abraão. Então eu creio, né, que como Jesus ele veio, né, e comprou a vitória e voltou para o céu, eu creio que ele já levou os cristãos para o céu, entendeu? Um lugar, né, esperando os próximos. Mas ele está acordado, o Senhor está... Uai, não, é muita especulação, né? Não tem base bíblica, né, sobre isso. É porque, né, a gente fica pensando. Eu chegar lá e vou estar andando com Jesus, vou ter que esperar todo mundo subir. Isso, a gente fica imaginando mesmo. Mas eu creio que já estão, sim, né, aguardando, né, todos subirem para estar junto, né? Nossa. Nós temos que saber mesmo perseverar até o fim, né? Para nós encontrarmos com o Senhor, junto com Ele ficarmos para sempre. Capítulo 21, versículo 8. Tem até uma parte da semana que vem, do Novo Céu e Nova Terra, mas só essa parte do juízo final. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, esse é o juízo final. Então, nossa lição de hoje é sobre isso. Os irmãos entenderam? Alguma pergunta? A nossa pergunta já está mal, nós vamos esperar um pouquinho. Então, é maravilhoso nós estudarmos a palavra, né, para saber o que realmente a Bíblia diz, né? E crer que realmente vai acontecer, né? Muitos estão aí brincando, né? Não creem em Deus, não querem nem saber, estão na sua carne, né? Estão aí nos mundos de pecados, correndo atrás de dinheiro, mas o principal, nós precisamos buscar a nossa salvação, né? O reino de Deus e a sua justiça, que é o principal. É porque naquele dia, né? Eu tenho meu carro, eu posso entrar.
eu tenho minha casa, eu ganhei muito dinheiro, eu posso pagar para entrar? Não vai entrar, né? Só entra lá com o sangue, né, que Jesus nos comprou, né? Não, nada nessa terra vale a salvação. Então é muito maravilhoso, nós somos gratos, né, a Ele por isso, porque Ele comprou a nossa vitória.